noite, Ivane. Olá, boa noite. Olá, boa noite, minha querida. Então, vamos compartilhando. Tu estás com arruma a posição da câmera, porque está cortando o teu rosto. Deu? Não, para o outro lado. Para baixo. Ou para cima, não sei. Aí, Entendi. agora sim. Que estava cortando o teu queixo. Entendi. A Oi, minha, Gabi, a boa minha noite. câmera está com uma boa posição. Tá. Oi, Então, tá bom. Cris, boa noite. Meninas, quem sentir aí pode ir compartilhando com seus amigos, convidando para o nosso bate-papo. Quem sentir no coração. Curte, compartilha. Que chega no coração de todo mundo. Compartilhei ali com algumas pessoas. Por aqui um friozinho gostoso. Por aí, Ivani, tá tranquilo? Aqui tá bom, tá tranquilo, tá. Hoje passou o dia nublado, assim, abriu o sol muito pouco, abriu um pouquinho de sol, chuviscou um pouco de manhã, mas tá bem, eu tô assim, ó, tá quente, não tá frio. Eu sei que vocês estão com frio aí, com chuva, né? Então, hoje nós iniciamos aí o nosso terceiro dia da nossa semana Reconectar-se, com essa proposta da gente estar trabalhando um pouquinho, conversando sobre a questão da saúde mental, emocional, física e espiritual, dentro da perspectiva, né, da complexidade que envolve a nossa essência, o nosso ser, né? Que uma alma tem uma mente e uma mente tem um corpo e que existe uma intersecção, né, de todos esses elementos. Ao mesmo tempo que nós unimos, né, essa essência dentro do que é divino de nós, que nos constitui a nossa singularidade, nesse momento, para a gente poder entender um pouquinho como é que esses conjuntos se articulam, a gente está desmembrando eles, falando, né? Cada dia um pouquinho dentro de um viés, para poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa caminhada, do que nós viemos estudando aí através da ciência, da espiritualidade e da educação. Porque todo esse processo, né? Nós somos seres espirituais vivendo um grande processo a partir de uma materialidade que é a nossa mente, o nosso corpo, e expandindo, né, esse potencial aí dentro de uma consciência que é educada, né? Então, essa conexão que existe no nosso pensar, do nosso sentir e do nosso agir sempre será, né, parte de um processo educativo, de um processo formativo, que é o que nos constitui desde a base, relacionado com os nossos ambientes, com a nossa cultura, com tudo que nos envolve aí a nossa formação do nosso ser. E hoje nós, com muito carinho, pensamos em uma forma de trazer para vocês, compartilhar com vocês um pouquinho aí sobre as questões de trauma, né? O que é um trauma, de que forma ele se forma, por quê? Só que para exemplificar isso, a Ivane se colocou para contar um pouquinho sobre a trajetória dela, a história dela e de que forma a história dela demonstra alguns pontos que hoje, quando ela para e faz essa releitura a partir da neurociência,
né, dessa consciência espiritual, dos reflexos que essas vivências tiveram para o corpo dela, na saúde dela, de que forma hoje ela relê a história dela. E é um exercício bem interessante e bonito, né? Eu respeito muito a trajetória, a história de cada um de nós, né? E é essa história que realmente diz quem somos e nos faz seres únicos aqui nessa existência. Então, Ivane. Então, boa noite a todos, obrigada a todos que estão aqui presentes, né? Compartilhem aí essa live para que a gente possa... É sempre muito bom quando a gente consegue, através de uma história... Oi? Não, desculpa, é que eu dei boa noite para a Maite. Ah, tá, achei que não estava... quando a gente compartilha, né, uma vivência através de uma história, né, e de uma história real de vida. Assim, ó, eu quando comecei a estudar sobre a mente humana e sobre os processos de saúde mental, né, e acabei também entendendo os processos da saúde física, porque nesse processo todo de estudo, de programação neurolinguística, né, de estudos de psicologia positiva, mindfulness, neurociências, energy healing, física quântica, né, saúde quântica e várias leituras, porque eu gosto muito de estudar, eu praticamente comecei a engolir, assim, livros e livros e leituras e fazer cursos e tal. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu vim muito da academia, né, eu sou professora universitária, sou doutora na área de educação em ciências, química da vida e da saúde, então, eu tenho essa questão do investigar, do pesquisar, né? Eu gosto de ir a fundo naquilo que eu me proponho a fazer. E não só ficar na superficialidade. Desculpa agora. Enredei a língua aqui. Então, assim, ó, quando eu comecei assim, a ajudar os estudantes de pós-graduação, eu comecei a entender os processos e ajudar as pessoas que estavam adoecidas, né, psicologicamente adoecidas, mentalmente adoecidas, eu sempre me colocava e me via como uma pessoa que não tinha problemas. Eu achava que eu não tinha, assim, diante dos problemas das outras pessoas, eu tinha problemas, claro, todo mundo tem nessa vida, mas assim, eu me considerava uma pessoa tranquila, eu nunca pensei que eu pudesse ter um trauma. Por quê? Para mim, um trauma era um evento muito drástico que pudesse ter acontecido na minha vida para transformar num trauma. Estudando, né, neurociências, estudando também, participando do Reconectar-se, eu comecei a ver algumas coisas em mim que eu não enxergava. Porque eu achava, não, isso não tem um problema, não é para mim, isso não tem um problema, né? E aí, quando eu comecei a entender sobre o trauma de abandono, desamparo, sobre trauma, o que são, né, traumas emocionais e físicos, e que, às vezes, algum evento, o que é um trauma também psicológico, quando eu comecei a entender, estudar e a assistir, né, e estudar junto com a Andréia, assistir às aulas da Andréia no Reconectar-se, eu comecei a me dar conta que eu tinha uma visão muito simplista do trauma, né? Porque o trauma é uma coisa muito subjetiva de cada um. Às vezes, um evento que acontece na vida de uma pessoa pode causar um trauma profundo e para outra pessoa não causar esse trauma profundo. Porque isso depende muito do repertório de emoções que a gente construiu ao longo da vida da gente para poder do que a gente tem dentro desse inconsciente lá, gravado nas emoções, das nossas experiências e vivências, para codificar aquilo como um trauma ou não. Depende se eu sou mais sensível emocionalmente e aquilo me afetou mais do que a outra pessoa. Então, não dá para dizer assim, ó, tal coisa acontece com todo mundo e todo mundo vai ficar traumatizado. Não é assim, né?
Tem coisas horríveis que acontecem com outras pessoas, e isso não causa um trauma. Mas eu comecei a perceber, a olhar para dentro de mim e pensar assim, puxa, eu tenho tanta formação e eu acho que eu nunca estou pronta, e a gente nunca está pronto mesmo, né? Mas eu me travava para poder chegar aqui, fazer uma live, para compartilhar publicamente aquele conhecimento, as informações e as experiências de vida que eu tinha. Eu, na verdade, eu me auto-sabotava, eu me procrastinava. Só que eu não relacionava isso, eu não conseguia relacionar isso com alguma coisa que tivesse acontecido, algum trauma que eu tivesse acontecido, algum desamparo na infância. E fazendo Reconectar-se, ouvindo as histórias das alunas do Reconectar-se, muitas vezes eu me surpreendia pensando assim, puxa, mas eu também tenho isso, eu também vivenciei isso, né? E isso, de certa forma, certos entraves na minha vida, quando ofereciam para mim, por exemplo, eu tive a oportunidade de chegar a cargo de vice-reitoria na universidade e eu não aceitei, eu me travava por medos, por insegurança, né? Por sempre achar que que eu não merecesse, né? E aí eu comecei, dentro do Reconectar-se, a olhar para dentro de mim e olhar para a minha vida, para minhas relações afetivas, para minhas relações com meus filhos, para minhas relações com meu esposo, para as minhas escolhas, o que me mantinha naquele lugar e por que eu aceitava ficar naquele lugar, o porquê que eu também, né, sempre acolhia e sempre acolhi todas as pessoas doentes dentro da minha casa para cuidar dos outros. Só que não tinha problema nenhum de eu fazer isso, mas o grande problema é que eu não olhava para mim. Eu cuidava dos outros, mas eu não cuidava de mim. Então, eu fiquei com sobrepeso, eu sofria de pressão alta, eu tinha problema de glicose, né? Alta, glicose alta, ansiedade, chegou problemas de sono, chegou ao ponto que o próprio cardiologista não tinha remédio para regular a pressão que conseguisse regular e me mandou fazer o tratamento, não a investigar se não era problema de sono. Eu tinha problema de sono, não conseguia entrar em sono profundo, foi me indicado usar o CPAP e eu estava, né, na época, com dores no corpo inteiro, não conseguia andar meia quadra, dores no quadril, e essas coisas Mas eu sempre cuidando dos outros, né? Primeiro cuidei da minha mãe, que morreu nos meus braços, com 97 para 98 anos, assumi a minha cunhada, que está até hoje comigo, né, que tem problema de demência senil, já está com 91 anos, e o meu marido, meu esposo, né, que está doente também. E eu fiquei pensando, olhando para mim e pensando, de repente, assim, fazendo Reconectar-se, eu digo assim, não, alguma coisa está errada comigo, por que eu não olho para mim? Por que eu dou para os outros e para mim? Quem sou eu, Ivane? Por que eu estou me deixando assim, abandonada, não estou cuidando de mim, não estou cuidando do meu corpo? E aí vem toda a minha história, né? Porque eu sempre cresci ouvindo minha mãe dizer que eu só nasci porque para ajudá-la no desenvolvimento da minha irmã mais velha, a minha irmã mais velha nasceu com deficiência motora, física, tinha dificuldade de fala, né? E ela não queria mais filhos, e o médico aconselhou que ela tivesse outro filho, porque isso ajudaria no desenvolvimento da primeira filha. E eu vim, tá? Com certeza eu vim com um propósito de ajudar, porque senão eu não teria nascido, né? Hoje, tendo consciência de que a gente não é, de que nós não somos corpo físico, de que nós somos, né, uma alma, um espírito que habita esse corpo e que vem para cá com um determinado propósito, com certeza eu fui acolhida e eu aceitei vir nessa condição. Só que assim, ó, claro que uma mãe jovem como a minha, né, com a filha com problemas, com vários problemas de limites, né, ela tinha que dar muita atenção para ela. Então, eu, com certeza, em muitos momentos, eu fiquei
assim, num canto, meio relegada, sabe? Aí ela sempre repetia assim, que ela, quando eu disse assim, um dia eu conversando com ela já, né, casada, assim, com filhos, eu disse para ela, mãe, como que tu dava conta de cuidar da Iane e mais de mim, e depois veio meu irmão, né? Como que tu dava conta de tudo isso? Como é que tu lidava com os meus desejos, com as minhas rabugices, com as minhas reivindicações, né? E tendo que atender a minha irmã, a Iane, que era muito mais dependente dela, né? E ela dizia para mim assim, minha filha, tu nunca me incomodaste. Tu sempre foste uma criança que ficasse no cantinho ali brincando com os teus brinquedos ali, e eu não lembro, assim, de tu reivindicar nada. Só que, assim, claro, ao mesmo tempo que eu não reivindicava que eu era quietinha, com certeza, né, eu tinha as minhas necessidades, mas também os adultos não conseguiam olhar para mim. O meu pai era uma pessoa que viajava muito, de caminhão, estava pouco em casa, ele era... claro, os pais naquela época, eles tinham tido uma educação muito mais rígida, né? Então, eu respeitava muito meu pai, mas hoje eu vejo que eu tinha muito mais medo dele do que respeito, porque ele usava uma cinta, né? Uma cinta, assim, quando a gente não obedecia, ele batia com a cinta, mas ele não fazia isso. Eu sei que ele não fazia isso porque ele era uma pessoa má, ele fazia isso porque era a forma cultural das pessoas de educar os filhos naquela época. Só que hoje, eu estudando de neurociências, eu vejo o quanto isso de bater na criança, de não explicar, de não sentar no colo, não dar afeto. Meu pai era bastante distante da gente, né? Eu lembro assim dos momentos em que ele me dava afeto, era o momento que ele chegava com um caminhão e que ele me sentava no colo dele para eu gostava de mexer na direção. Eu até hoje adoro dirigir, né? Porque eu acho que isso tem uma relação com a emoção da atenção do meu pai, do carinho, do colo, da atenção dele naquele momento para comigo. Hoje eu entendo isso, né? Por que que eu gosto tanto de dirigir? Que não é uma coisa também assim, é estressante dirigir, mas para mim, eu digo para o meu marido assim, para mim, dirigir é como enfiar o meu casaco. Eu não tenho dificuldade, né? Eu gosto, mas isso tem relação com a minha história de vida com meu pai. Só que claro, eu me formei, eu fiz um curso para agradar o meu pai, que não era bem o curso que eu queria, porque eu era já, né, talhada para trabalhar com a questão da psique humana, com as emoções, né? A minha família tinha muitos problemas de esquizofrenia, doença mental na família. Eu queria fazer psicologia, não fiz por uma questão financeira, né? Que a família não podia, na época só tinha faculdade privada, né, de psicologia. E essas coisas foram me constituindo. E o que que eu observava nisso, né? Essa minha história me criou uma sobrecarga, porque eu comecei a pegar tudo para mim e, e eu tinha que ser a boazinha, eu tinha que ser aquela que dava conta de tudo, a Ivane, aquela pessoa maravilhosa, e algumas pessoas me chamaram a atenção, assim, uma amiga minha um dia chegou em casa e disse assim para mim, eu não aguento te olhar, porque tu não para. Eu desenvolvi uma hiperatividade, eu tive síndrome de pânico no início da minha carreira profissional, eu tive síndrome de pânico, eu me tratei com psiquiatra e com psicólogo, né? E a Andrea sempre me perguntava assim, Ivane, tu é tão doce assim, eu nunca vi tu sair do salto, assim, eu nunca vi tu manifestar uma raiva, né? Será que é normal isso, uma pessoa nunca manifestar, tu nunca tivesse raiva de nada? E aí eu comecei, a minha sorte é que eu faço diário, né? Sempre fiz diário, resolvi ler os meus diários antigos, e tinha muitas situações em que eu engoli sapo, em que eu tinha raiva, eu tinha vontade, assim, de explodir, mas eu não explodia por quê? Porque eu tinha medo de perder o amor, o afeto das pessoas, tinha medo de desencantar as pessoas, e eu fui deixando de olhar para mim e sempre colocando as outras pessoas em primeiro lugar. E isso começou a me trazer problemas, né? Problemas físicos, né? E eu estou dizendo isso para vocês porque eu tinha
assim, uma plantado em mim de que eu tinha que ser boazinha. De onde vem isso, né? De que eu tinha que ficar quietinha. Provavelmente eu não fui uma criança quietinha desde o início, provavelmente eu tenha sido chamada atenção muitas vezes, eu tenho brigado comigo muitas vezes numa hora de tensão, né? E acabei me tornando essa criança encolhida num canto, como a mãe dizia, que eu ficava com meus livros, com os meus sozinha, brincando, conversando, fazendo roupinha para as bonecas, né? Então, essas imagens todas, né? Eu nem sabia que eu tinha traumas. E agora, com a fala e com o depoimento, com o relato das minhas colegas dentro do curso Reconectar-se, eu comecei a encontrar algumas coisas dentro de mim que eu fechava os olhos. Eu acho que inconscientemente eu não queria ver. Eu não queria ver essas dores, sabe? E é isso, assim, né? E isso também reverberou na minha vida profissional, porque eu fazia tudo para todo mundo, tudo que me pediam eu fazia, eu não tinha limites, né? Então, eu me sobrecarregava, porque eu tinha minha família para cuidar, eu tinha minha vida profissional, eu não sabia dizer não, eu sempre abraçava tudo, e isso criou alguns conflitos também com meu esposo, que eu levava trabalho para casa e ele dizia para mim: por que que tu não diz não para as coisas? Por que que tu sempre tem que carregar os outros no colo? Ele sempre reclamava, né, que eu me excedia, eu fazia além da conta daquilo que me pediam no serviço, né? Por que que eu queria ser sempre essa pessoa que está sempre servindo, sempre servindo, sempre servindo e não olhando para mim, né? E não aprendendo a dizer não para os outros, sempre dizendo sim. Então, através da história da Ivane, né, como vocês estão vendo, eu não sei, mas acredito que cada um dentro da sua história de alguma forma se identifica com ela. São 72, Ivane, eu sempre esqueço. 71, 71. 71, 71 anos de vida. E eu honro muito, né, a vida da Ivane e poder compartilhar com ela da história dela e aprender também com tudo isso. O quanto esses processos, né, inconscientes nos mantêm dentro de determinadas posturas, mas também que não existe um limite de idade nem de tempo para a gente estar aberto à transformação. E esse é para mim, o maior legado da Ivane. A energia dela é constante, né? É algo grandioso. E algo que ela colocou, né, sobre a questão de não olharmos para as dores. Não é que nós não queira mudar, mas existe e muitas vezes se tem o conhecimento e mesmo assim não se consegue aplicar. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu sou enfermeira, eu tenho conhecimento técnico para situações de saúde. Mas se eu sofrer um acidente e eu fraturar a minha perna ou o meu braço, eu não consigo. Eu posso, né, dentro do possível, aliviar alguns sintomas do que eu estou sentindo. Mas eu não vou ter força suficiente para conseguir tratar de mim sozinha. Por quê? O nosso cérebro, ele tem um mecanismo de proteção à vida. Todo, todo o processo onde nós somos submetidos a um nível elevado de dor, considerando que o cérebro ele não distingue o que é dor física de dor emocional. Então, a dor de uma fratura e a dor de um de a, da perda de um ente querido para o cérebro, ele entende apenas que é dor, não que existe uma diferença de um para outro. E automaticamente, quando
o cérebro identifica que existe um aumento no disparo de dor, existe também um mecanismo de manutenção da homeostase, do equilíbrio do corpo. Quanto maior os lineares o linear de dor, mais aumenta a nossa pressão arterial, aumenta a temperatura corporal. E isso é reconhecido no nosso cérebro como um mecanismo de alerta, né? Que se isso ficar por muito tempo, o nosso corpo ficar exposto por muito tempo a uma elevada temperatura, uma alta pressão, a gente vai infartar, a gente vai alguma coisa, né? Um AVC, algo vai acontecer deteriorando o nosso organismo. Então, automaticamente o cérebro ele vai lá e faz um mecanismo de compensação e ele bloqueia o que for possível dessa dor, para que o nosso corpo regularize a pressão, regularize a temperatura e a gente possa manter as nossas células e o restante dos órgãos no melhor equilíbrio possível. Então, como eu coloquei para vocês, da mesma forma que não existe essa diferença, né, da dor física, da dor emocional, muitas vezes a gente sabe os fatos, mas a gente não tem essa força, né, essa condição, porque existe um mecanismo de proteção. Eu preciso da ajuda dos meus colegas para me ajudarem a fazer a recuperação da fratura física. E das minhas fraturas emocionais, muitas vezes eu preciso sim da ajuda de um profissional para me auxiliar a acessar isso no mais profundo. Porque o próprio cérebro, ele cria distorções. Existem dois mecanismos que se chamam pensamentos intrusivos e memórias ruminantes, tá? Pensamentos intrusivos e aí se vocês quiserem interagir aí e me contarem e nos contando aí, por exemplo, vocês estão parados e do nada a mente de vocês cria uma imagem de futuro. Por exemplo, eu tô aqui e aí eu penso que amanhã eu vou estudar um capítulo de um livro. A informação real é essa. Mas a minha mente pega essa informação e cria um cenário, uma história, onde eu vou estar, as pessoas que vão chegar enquanto eu estiver lendo esse livro, o que eu vou comer, de que forma, que horas. Isso é uma distorção da realidade. Quanta energia e quanto tempo se perde dentro desse processo? Mas o que acontece? Quando que acontece? Por que acontece isso? Muitas vezes aconteceu algum fato, né? Enquanto a pessoa estava lendo um livro. E aquele fato foi por exemplo, uma agressão, uma violência. Alguém entrou na porta, gritou, xingou e humilhou essa pessoa porque ela estava lendo um livro. Então, a mente dela entende que ler o livro não é algo bom. E o que ela vai fazer? Ela vai distorcer essa realidade de uma forma que a pessoa ou não leia o livro ou ela cria uma forma melhor para aceitar essa situação. Isso são as memórias, os pensamentos intrusivos. E as memórias ruminantes, elas estão ligadas com o passado, passado e presente. Mas o ruminante geralmente se dá a partir de fatos reais que aconteceram. Só que a pessoa não consegue se desligar. Aconteceu uma situação no almoço de ontem, onde estava ocorrendo um diálogo entre a pessoa e outra amiga, e naquele momento, por algum motivo, algo não foi dito, algo não foi feito, e a pessoa fica naquele loop. Se eu tivesse feito, se eu tivesse dito, mas por que eu não fiz? Por que eu não falei? Por que eu fui naquele lugar? Por que eu encontrei aquela pessoa? Só que a mente, ela tá presa ali. E já se passaram 24 horas. E nessas 24 horas, ao invés da pessoa tomar consciência
do que ela estava vivendo, do que ela estava sentindo, do sabor do alimento de hoje, das pessoas que ela encontrou no dia de hoje, das sensações que era possível ela ter vivenciado durante o presente, ela passou no automático. Ela apenas esteve no presente, mas ainda presa dentro dessa ruminação mental do passado. E esses dois mecanismos é o que a gente chama de mecanismo de proteção e de distorção da realidade. E por isso que muitas vezes não é que nós não queiramos, né, nos curar, olhar para as nossas dores. A nossa própria mente, ela distorce, ela cria mecanismos de defesa para que a gente não acesse esse processo. E aí, o que que eu, por que que eu trouxe, né, ali no início e trouxe a questão da singularidade? A ruminação, cara, sim. Da singularidade. A singularidade, ela ela está relacionada exatamente num caminho que cada um de nós precisa fazer. Porque, por exemplo, eu dei o exemplo do livro. Se nós olharmos um todo, a gente pensa que ler um livro é algo bom. E muitas vezes a gente se culpa. Como que eu não consigo ter concentração para estudar? Como que eu não consigo ter vontade de pegar um livro para estudar? Mas a minha mente bloqueou. Que talvez lá, quando eu tinha 7, 8 anos, alguém gritava comigo para eu estudar. Então, aquilo que era para ser um prazer se tornou uma dor. E assim como várias situações que vão acontecendo, como as questões que a Ivani foi colocando, existe um pai presente, mas existe um pai sempre com muita rigidez. Então, existem situações onde o pai e a mãe, existe uma constituição formal, né, funcional, vamos dizer, familiar, mas existe uma ausência. O abandono, ele é uma sensação, a rejeição é uma sensação. Então, nem sempre esses traumas, eles são reais, vamos dizer assim, como a gente pensa que é. Ah, meu pai foi embora, me abandonou. Minha mãe foi embora, me abandonou. Muitos de nós têm um pai, têm uma mãe presente na nossa vida, mas o nosso sentir não reconhece isso. Dessa mesma forma. Por quê? Porque fatos e situações vão acontecendo ao longo da nossa história e o nosso cérebro ele vai guardando essas informações e ele vai distorcendo essas informações de uma forma que eu vou criando uma realidade para poder me proteger. E essa proteção vai me trazendo muitas vezes ciclos repetitivos, como o que a gente falou, né, anteriormente na live de ontem. Por que o ciclo se repete? Porque a gente fica, a mente fica engatilhada, que a gente chama, que o engatilhamento é isso, que tu fica distorcendo, criando informações que te desconectam de estar no presente e de absorver tudo que tem no presente. E vou, o que é Gláucia? Oi, Oi, Gláucia! oi. Alfabetizada. Alfabetizada. A Gláucia colocou aqui, caramba, eu fui alfabetizada, infelizmente, por uma profissional que gritava muito. Se errássemos, éramos colocados em frente ao quadro. Isso me traumatizou por muito tempo. É, Gláucia. Então, essa é uma realidade que, com certeza, se tu fores olhar mais a fundo, deve de ter vários. Como é que se fala? Vários reflexos, né? Reflexos na tua vida, de alguma forma. Porque aquilo que era para ser bom, e se tu foi alfabetizada, o teu córtex ainda não estava
100% formado. Então, o teu córtex, ele teve alguma alteração. E isso não é... Todos nós temos, tá, Glaucia? Isso não é nem bom nem ruim, vamos dizer assim. Isso é o que é. Só que quando a gente entende dentro da neurociência de que forma, né, esse conjunto cerebral funciona, ele te traz possibilidades para te trabalhar, por exemplo, falta de atenção, dificuldade de concentração, às vezes dificuldades de memorização, porque tudo isso fica alterado. E aí é trabalhar com o que temos, né? A partir da tomada de consciência a gente trata, né? E vai ressignificando esses processos. Ivane, queres É acrescentar? que quando a gente tem, assim, um trauma de abandono, né, um trauma de não acolhimento, né, porque a criança precisa de acolhimento, de amor, como a Andrea falou, o córtex pré-frontal, que é essa parte mais jovem do nosso cérebro, na criança, não está bem desenvolvida. Então, quando a criança é punida dessa forma porque cometeu um erro, isso trava a vida dela no sentido de que ela, toda vez que ela vai se lançar para a vida, ela tem gravado no subconsciente